por ordem alfabética. Eu quero chamar aqui o Dr. Alberto Benedict, que é especializado em cirurgia geral, cirurgia plástica. Hoje atua no Departamento de Cirurgia Plástica do Hospital das Forças Armadas. É responsável técnico e cirurgião plástico da clínica INT. É grande o currículo, não cabe tudo. Prazer. Obrigada. O seu microfone pode sentar ali, aonde quiser. Aqui são todos. E fizemos várias mesas redondas sobre essa ideia. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para alguns médicos se a ideia era legal. O que vocês acham disso? É doideira da minha cabeça? O mestre que eu reverencio, Carlos Carpaneda, acho que foi o primeiro. Quando eu entro na sala dele, ele fala, vem alguma aí. Aí eu quero lhe agradecer, doutor Carlos, publicamente, pela clínica que o senhor dá a Brasília, pela técnica que o senhor tem em suas mãos, pela simplicidade que nós temos no seu dia a dia. E eu levei para ele a ideia, ele falou, caramba, muito legal, como vai ser isso? E assim a gente cresceu, inclusive ele indicando daqui e dali. Aí eu passei no Dr. Juan, que também é um cirurgião, viria, mas agora está em Dallas, dando uma aula hoje. Ele disse assim, rapaz, como é que você teve essa ideia? Eu falei, indo visitar o Dr. Carlos Carpaneda, eu pensei na coisa e ele deu a forma. E assim, eu venho aqui também para dizer que a gente tem que aprender a escutar às vezes. Por isso eu chamo Dr. André Jardim, formada na Federal do Rio Grande do Sul, residência de cirurgia geral em São Paulo, cirurgia plástica, é médico de UTI de queimados e foi uma figura que eu conheci agora e aprendi a amar muito. Obrigada pela presença também da família e você é um craque. Como grande parceiro, Fernanda, nós vamos trazer outro vídeo. Um vídeo que foi feito por agora, não se libera, não, só um minutinho, é do Sincofarma, que é um parceiro nosso em grandes eventos. E eles dizem uma coisa muito importante, a farmácia é incansável. Enquanto muita gente dorme, a gente está aberto, porque não tem hora da dor chegar. Então, com vocês, um pouquinho do pensamento do Sincofarma como empreendedor e como brasileiro. Poucos falam de nossa coragem, de sacrifícios, de sonhos. Poucos sabem quantos brasileiros atrás de balcões sustentam suas famílias. Enquanto tantos estão em suas casas aos domingos, nós abrimos as portas para servir. Enquanto tantos dormem para o descanso necessário, nós abrimos as portas para a urgência, para a dor que não tem hora para chegar. Escolhemos a vida empresarial por vocação e trabalhar nas farmácias e drogarias por amor às vidas. Escolhemos empregar. Escolhemos lutar para manter cada funcionário quando tudo parece ser impossível. Escolhemos a coragem de empreender. Empreender em nossas farmácias e drogarias. Escolhemos continuar mesmo quando tudo parece um risco. Quando tudo parece um risco, continuamos com a força e a coragem de um time que, mais do que tudo, escolheu entregar saúde. Essa é uma mensagem do Sincofarma dele.
Erivan, obrigada por ter me convidado para fazer esse texto. E eu queria que você viesse aqui, mas para repetir aquela sua grande frase, que você respeita e coloca na cabeça dos seus sindicalizados o respeito ao receituário. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui junto com Mônica Nóbrega e as estrelas que são os cirurgiões plásticos que aqui estão convidados pela Mônica para dar uma aula para a gente que pouco conhece do que é a medicina, o que é a cirurgia plástica. Eles são as estrelas do negócio. A drogaria e as farmácias, elas são apenas a porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, porque quando você tem uma criança que está com febre, você vai lá na drogaria e procura o farmacêutico, pergunta para ele o que a gente pode dar para a minha criança. Mas a gente, em nenhum momento, substitui eles. Eles são a peça-chave, a peça importante. E o que o Sincofarma faz hoje, e passa para os seus associados, e passa para todo o segmento farmacêutico do Distrito Federal, que somos quase 2.500 drogarias, é que, acima de tudo, nós temos que respeitar o receituário deles, porque eles sabem o que fazem. Nós somos só coadjuvantes. Obrigado, Mônica. É isso aí. E agora eu quero chamar com muito carinho nosso mestre. Ele é doutor em dermatologia, mestre em imunologia e genética aplicada. É o diretor médico do Instituto de Cirurgia do Lago, cirurgião plástico, nosso querido Dr. Carlos Carpaneda. Na sequência, eu chamo... o doutor Carlos diz assim, quando você começa a escutar o Eric, você vai ficar aqui dormindo. O Eric é brilhante no que faz, ele é pioneiro na cirurgia de mastectomia masculina, e ele vai dizer muito bem o que é e as frases que ele pronuncia, que a gente cai em si, né? Porque muitas vezes a gente observa um ser, mas a gente não conhece o outro. E ele é um especialista em cirurgia plástica e é um grande seguidor do atendimento humanizado. E ele diz que a pessoa, quando não for o que ela é, não é uma pessoa inteira. Então, eu queria chamar o meu querido amigo, Dr. Eric Carpaneda. Vamos, olha, gente, vocês aí de cima, desce aqui. Quem é que não quer botar uma prótese? Eu estou doida para perguntar como é que é o negócio. Esse aqui é especializado em cirurgia geral e plástica, trabalha em braquioplastia. Eu fiz essa cirurgia, braquioplastia. Marielle acompanhou um pouco. Denise, é uma cirurgia para tirar um tantão de tchau que fica pendurado no braço da gente, né? Toda mulher tem medo disso. Quando dá tchau e balança, Marielle, você fala, e agora lascou. E tem a braquioplastia. No meu caso, quando eu emagreci 37 quilos, não tinha tchau que aguentasse a pelanca caindo aqui. Só a braquioplastia. E ele faz cirurgia de reconstrução, imagine isso. Eu quero falar bastante sobre o assunto. Vou chamar aqui o Dr. Lúcio Marques. Ele é preceptor, inclusive, do Agarram. Prazer.
demais. Obrigado. Onde quiser. Ontem à noite, ele falou comigo, falou, eu tenho que falar rapidinho. Isso era o quê? Umas 8h30, 9h. Eu estou na segunda cirurgia da noite. Caramba, eu estou querendo ver o Brisa dando um tchau no marido dela chato e querendo ficar com o Otávio, né? Otávio? O lindão lá, que é o... Como é o nome dele, gente? Não acredito, meninas. Não vamos falar de gatos agora, não, né? Doutor Flávio está aqui? Eu me preocupei com um assunto. Quem já fez cirurgia aqui? Um monte, né? Quem é que na hora de fazer a cirurgia ou antes ficou grilado e com medo da anestesia? Quem já ouviu assim, a anestesia pode matar. Um ano depois, você está capengando assim da perna, alguém fala, isso aí é da cirurgia. Você tem dor de cabeça porque está com algum problema, alguém fala, você já fez alguma anestesia nos últimos tempos? É anestesia. E anestesista é um ser, doutor Flávio, que é quase um boato, porque a gente entra no centro cirúrgico e vê uma máscara ali e fala, vai dar tudo certo. Quando eu contar até 3, você dorme. Você fala, meu Deus, eu só quero é dormir. Quando você acorda, você dá graças a Deus por aquela figura. Mas são muitas as perguntas, porque são muitas as alternativas dessa anestesia, né? Desde a geral, todo mundo fala assim, eu só quero se for geral. Você tem uma dor na coluna, alguém fala, você tomou hack alguma vez? É a hack, né, doutor Flávio? Então, eu queria chamar esse grande especialista, ele tem uma frase aqui bem interessante, substantivo feminino, suspensão geral, ele diz o que é, no imaginário popular é um misto de mistério, ciência, risco e magia. Então, vem falar dela com a gente. Senhores, podemos ficar aqui. Doutor Marconi teve um incidente, teve que ir para Paraíba. Doutor Marconi Delmiro, ele é especialista, basicamente, é cirurgião plástico, mas ele faz um grande trabalho social, que é cirurgia de lábio leporino. E ele diz sempre assim para mim, você já viu garotinhos com lábios leporino em shopping? Eles são invisíveis porque eles são absolutamente discriminados, absolutamente afastados, alijados. E o trabalho que ele faz de reinserção social é alguma coisa sensacional. De cara, alguma pergunta ou eu toco e vocês tocam em seguida? Vamos tocar. Eu quero agradecer minha querida líder. É confortável o sofá? Eu liguei para o Paulo da líder e falei, Paulo do céu, o Diego disse que eu tenho que botar um sofá lindo naquele palco. Não foi, Diego? E ele mandou esse tanto de coisa que agora a gente quer ficar aqui só conversando. Vamos lá. Por que a medicina? Rapidamente, assim, numa geral com vocês. Pode começar, Eric. Doutor. Alô? Bom, acho que todos aqui vão ter meia hora para descrever o porquê que escolheram a medicina, mas a gente não tem esse tempo todo. Para mim, a medicina, ela surgiu dentro de casa. Esse aqui é meu pai. E ver o seu pai todo dia e ter orgulho dele me inspirou, né? Meu pai sempre foi meu herói. Então, querer ser igual ao pai sempre foi minha meta. Então, eu nasci amando a medicina ao ver meu pai. Ai, que coisa mais bonita. Eu nem sabia o que medicina era, mas eu achava que era o máximo, porque o meu pai era tudo para mim.
Eu não tinha outro caminho. Quando eu vi que realmente era muito legal, pronto. Era medicina. Uau, que show! Ai, meu Deus, vai começar a minha choradeira já já. Carlos. Eu, ao contrário do Eric, eu tive muita dificuldade na minha escolha porque eu fui o primeiro médico da família. Então eu não tinha em quem me espelhar. E nesse aspecto torna-se mais difícil, porque sempre é um caminho que a gente vai trilhar e vai encontrar dificuldades. Dificuldades na profissão, dificuldades na especialidade, na montagem de um consultório, em tudo. E ser o primeiro da família é sempre mais difícil. Então, eu escolhi uma profissão, se voltasse atrás, faria a mesma escolha. Hoje me sinto recompensado pelo meu trabalho, pelo que consegui realizar, pelo que eu posso transferir de conhecimento a meus pacientes. Então, hoje é uma profissão que eu me sinto realizado e, se voltasse atrás, faria de novo. Boa, boa. Doutor André. Desligado o telefone do doutor André. Alô? Vou precisar parafrasear o Dr. Eric, porque tive um exemplo muito importante na minha vida, está presente aqui. Está ali, ó. Meu tio, que é meu pai. E ele foi um exemplo na família, como médico, como pessoa. Então eu tive um norte desde pequeno. Desde que eu me reconheci por gente, todo mundo, você vai seguir os passos do seu pai, do seu tio. E assim eu fiz. E tive outros exemplos importantes. Minha mãe era artista plástica e meu avô era fotógrafo. Então eu consegui conciliar fotografia, artes plásticas e medicina, numa especialidade que é a cirurgia plástica. Então esse foi o rumo que eu segui e estou muito feliz pelas escolhas que eu fiz, auxiliado pelo meu pai. E estava ontem cheio de comentários fantásticos nas redes sociais. Obrigada. Doutor Alberto. Por que o lado de lá está sem áudio, Danoninho? Boa noite. Aê. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. A minha escolha, eu acho que todo mundo, quando, em algum momento da vida, ou quando é criança, um pouco mais velho, em algum momento sonha em ser alguma coisa, né? E eu acho que em algum momento todo mundo pensa em ser médico, tem algumas profissões que todo mundo pensa em algum momento da vida. E no momento que eu pensei em ser médico, aquilo era um sonho, e eu trabalhei em cima daquilo. Eu acho que qualquer coisa que a gente escolhe, se a gente fizer bem feito, se a gente se dedicar, se a gente realmente colocar a nossa vida em fazer aquilo pelo próximo, a gente vai conseguir realizar o nosso sonho e a gente vai conseguir fazer parte da vida das pessoas, ajudando as pessoas a realizar os sonhos que elas têm, né? Em qualquer profissão, e a medicina a gente consegue fazer isso de uma maneira, ao meu ver, muito especial, muito nobre, e eu sou muito feliz com isso. É todo mundo realizado aqui. Doutor Lúcio. Boa noite a todos. É uma pergunta assim que leva a gente a pensar. No meu caso, foi um desejo da alma. Em ter infância, 4, 5 anos, eu já falava que ia ser médico com meus pais. E daí fui crescendo com isso e quando foi para fazer vestibular, eu nem me inscrevia para outra área. Me inscrevi só para medicina e demorei a passar no vestibular, não foi no primeiro. E sempre fui perseverante, fui passar no terceiro vestibular e sempre quis. Agora, a cirurgia plástica foi uma contingência que ocorreu ao acaso. Mas a gente consegue, na medicina, na cirurgia plástica exercer uma boa medicina. E no meu caso, como preceptor de residência, também um pouquinho de professor. E eu me sinto bastante difícil. Realizado com isso e esse desejo da alma floresceu e está indo aí. Que bacana. Doutor Flávio. Bom, no meu caso, também não tive a sorte de ter um pai médico para me espelhar. Minha mãe era professora, meu pai engenheiro. Eu acredito que eles plantaram uma sementinha e eles foram regando essa ideia ao longo dos anos. E a paixão pela vida, pela ciência, pela vontade de ajudar os outros acabou me levando a me tornar médico. Também sou bastante realizado com isso. Obrigada.
essa colocação de vontade de ajudar os outros me chama atenção, porque eu nunca sei se ainda existe isso, né? Ou se a medicina virou um grande negócio para alguns. Mas eu percebo aqui que nós temos especialistas que têm vocação. Eu queria perguntar, uma das cirurgias que eu leiga, acho que deve ser muito complexa, é a de rosto, a de face. E eu sei que o Dr. Carlos Carpaneda é muito bom em cirurgia de face. Eu queria que ele até mandou umas imagens, né, Fernanda? Cadê a Fê? Já está aí? Para mostrar um pouco para a gente como é que acontece. Não é simplesmente pegar a pele e puxar igual um chiclete, não. A coisa é mais complexa, por isso que não é qualquer um. E quero saber que aconteceu com alguma pessoa que eu olho e o olho está menor que o outro, por exemplo, ou está puxado demais assim, não pisca. Que cuidados a gente tem que ter, né? Acho que escolher um bom médico, claro, mas é muito difícil, ou é impressão minha, fazer cirurgia de face? Alô? Ô, Mônica, é interessante a sua pergunta, porque o rosto é uma das poucas partes do corpo que nós não conseguimos cobrir e esconder. Então, pode ter uma cirurgia que não foi muito bem na mama, no abdômen, mas ela é coberta, então a gente não vê isso numa festa. Agora, quando você tem uma cirurgia que não foi bem conduzida na face, essa não tem como esconder, por isso, né? Mas a cirurgia da face tem um detalhezinho em cada área. Então, a face, as várias regiões da face devem se combinar. A pálpebra, a boca, o queixo, o pescoço, a bochecha. E quando uma cirurgia não trata adequadamente qualquer uma dessas regiões, existe uma dissonância e isso torna-se muito perceptível. Então, a cirurgia plástica da face torna-se uma das mais delicadas, mais trabalhadas e que deve ser assim, vista com mais cuidado, porque exatamente são várias regiões que se combinam entre si. E se qualquer uma delas não ficar bem, torna-se perceptível socialmente. Então, é realmente uma das cirurgias mais delicadas da plástica. Eu acho. Nós temos aqui imagens dele, Fê? Não, eu queria as imagens dele, de fazendo a cirurgia, cortando. Me explica para a gente, como é que é o corte no rosto e por que eu disse que não puxa a pele. O que puxa é outra coisa. Toda cirurgia plástica, sem exceção, tem corte. Qual é o segredo da plástica? É procurar fazer com que esse corte fique escondido. E no caso da face, ele é feito no pé do cabelo, em torno da volta do cabelo, atrás da orelha, na curva do pescoço, então as cicatrizes ficam bem escondidas. Mas todas as cirurgias plásticas, seja de mama, de abdômen, de face, tem que se fazer cortes. E o da face, especificamente, ele deve ser escondido nas curvas do rosto, como a orelha, como o cabelo. Isso torna o resultado, então, mais imperceptível. Mas quando existe uma dissonância entre uma região que não foi adequadamente tratada, todo o conjunto termina sendo comprometido. O lifting é inferior. Aquela bochechinha que cai aqui, que a gente vai ficando bulldogzinho, que ficam aqui. O que puxa é o músculo e não a pele. Não, puxa o tecido que se chama fáscia com a gordura e depois puxa a pele por cima. Então tem que se trabalhar a gordura, quando necessário o músculo e finalmente a pele. A pele vem só cobrir o trabalho que foi feito dentro. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a pele é que dava a forma. Hoje não. Hoje se abre, trata-se a gordura, o músculo e depois a pele só cobre o contorno que foi trabalhado. Perfeito. Então é um pouquinho diferente de que 20, 30 anos atrás. Perfeito. 20, 30 anos atrás, realmente era a pele. Doutor André, lipoaspiração. Existe diferença entre lipoaspiração e lipoescultura?
Bom, na verdade, é uma questão conceitual, né? O procedimento de lipoaspiração é retirar a gordura através de uma cânula e um aparelho que faz vácuo. Esse é o procedimento de lipoaspiração. Então, conceitualmente, nós falamos que lipoescultura é quando nós retiramos essa gordura e aproveitamos para utilizá-la em outra região do corpo, para modelar. Então, a gente faz a lipoenxertia. Retiramos com a lipoaspiração e enxertamos em outras regiões para modelar, dar uma forma em algumas regiões. Então, consideramos como lipoescultura. E quando fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre lipo? Gente, em casa, por favor. Humberto, o microfone aqui para ele, por favor. Como é seu nome? Meu nome é Igor e a dúvida que eu tenho é a partir de quantos anos você pode fazer lipo e qual é o indicado? Porque às vezes pode ser, sei lá, com 18 anos, mas talvez não seja recomendado. Bom, não tem uma idade específica para fazer esse tratamento, na verdade, né? Então a gente vai avaliar qual a condição e por qual motivo está fazendo esse procedimento. Vamos colocar uma situação hipotética, um indivíduo tem 17 anos de idade, mas tem uma lipodistrofia, ou seja, tem uma região que está muito disforme contra a região do corpo. E aquilo causa um transtorno psíquico importante. Então, a gente vai abreviar esse sofrimento e já pode tratar essa região. Mas, de uma forma geral, para uma consideração estética, a gente vai aguardar o corpo tomar uma forma que realmente vai permanecer ao longo da vida. Então, normalmente 18 anos de idade, a partir dos 18, para pensar num procedimento puramente estético para ser tratado. Denise quer fazer uma pergunta ali, Humberto. É muito importante para qualquer um, viu? Vocês falam sobre qualquer área, para qualquer um. Nós estamos dividindo por temas, por um acaso. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a região do corpo que se tem o melhor resultado com a lipo. Eu já ouvi falar que a região do abdômen seria a região de melhor resultado. E ouvi já falar também, e eu queria realmente tirar essa dúvida, de que a coxa da mulher seria uma região de mais difícil resultado. Há essa diferença na questão? Boa. Na verdade, a limitação da lipoaspiração vai se dar da resposta da pele. Então, algumas regiões que apresentam mais flacidez de pele, o resultado não é tão bom. No abdômen, então, vai depender se a pele tem uma consistência, uma elasticidade boa, vai ter um resultado bom. Agora, se tiver alguma flacidez na pele, na região do abdômen, às vezes não só a lipo, tem que ser complementada com algum outro tratamento. Então, como você colocou, qual a área que dá melhor resultado? Normalmente na região do flanco, que é aquela pochetezinha nas laterais. Como essa região costuma não ter tanta flacidez, então a gente obtém um resultado melhor nessa curvatura em cima do bumbum, na cintura, e a gente não tem essa questão da flacidez da pele. O interno de coxa, como você colocou, é uma região bem realmente difícil, porque é uma pele mais fina e tem uma tendência de gerar uma flacidez. Então a gente tem que limpar com parcimônia, cuidando dessa pele para ela não ficar realmente muito fina e ter essa flacidez residual. Aí é muito específico de cada caso, de avaliar e ver o quanto pode se limpar, se tem que associar alguma tecnologia para ter uma retração de pele ou não. Ok para você? Eu quero dizer, cadê a Andréia? Andréia, traz 2 bolsas, por favor. Quem fizer a pergunta vai ganhar um presente lindo. Eu até quero também. Cadê elas? Ela vai trazer, então, olha aqui, meu amigo, bolsa para você ir no mercado, maravilhosa. Só que eu vou com ela, todo mundo quer. Eu falei, não, esse aqui não tem para comprar, não. Obrigada, Beto. Nesse caso da coxa, quando lipa e a pessoa tem mais idade, essa flacidez tem que subir. Então, tem que ter também um corte para puxar a pele. Sim, dependendo da flacidez, da quantidade de flacidez de pele que se tem, a gente já sabe que o resultado de somente de uma lipoaspiração naquela região não vai ter um resultado satisfatório.
Então, às vezes, se faz necessário associar uma outra técnica, que é a dermolipectomia de coxa, onde nós retiramos o excedente cutâneo com uma cicatriz que fica na prega crural, que é onde divide a região inguinal da coxa. Entendi, perfeito. Aqui a bolsa, ó. Vem cá, amor. Esse bigode lindo aqui e a Denise. Quem fizer a pergunta vai ganhar. Haha. Alguém aqui já fez alguma cirurgia plástica? Fala a verdade. De quê? Quem faz assim é porque já fez muitas, né? Ó. De que você fez, Marielle? Humberto? Vai lá. Nariz, mama, abdômen, mama de novo. Mais alguma coisa? E você fez isso tudo porque estava... não estou gostando? O nariz, porque deu uma libanês, ele era um pouco torto, queria continuar com o narizinho de libanês, mas não torto, fiz por isso. A mama, porque eu tive 3 filhos, não existe milagre, óbvio que, né? Cai mesmo. Depois do 3º filho, coloquei a prótese, uma prótese pequena, assim, só para não ficar exagerado. A abdominoplastia também, depois do 3º filho, eu tive que fazer também, porque quem tem 3 filhos, falar que também não cai, só malhação, só aparelho, então eu tive que fazer também. Tá bom? Vou passar aqui. Tá bom, obrigada. Marielle, você? Como eu fiz a minha prótese há 20 anos, e antes que precisava trocar, e eu acompanhamento de ginecológico, fazendo uma mamografia todo ano, disse que ela está muito... Ainda existe isso de que precisa se trocar depois desse tempo? Doutor Alberto, que nós vamos falar sobre isso. Tá, acho que está bem. Eu não consegui ouvir a pergunta. Não. Se a prótese precisa ser trocada por um tempo. A minha já tem 20 anos. E eu, com acompanhamento de mamografia, a minha ginecologista, eu sempre faço essa pergunta. E como ela está bem ainda, está super... Ela diz que não precisa. E existe, né? Alguns dizem que precisa se trocar, outros dizem que não. Uma época eu até já perguntei para um especialista, ele disse que não tem necessidade, se não tiver algum rompimento, alguma... Isso procede? Isso é uma questão que sempre é levantada e a gente mesmo se questiona isso dentro da medicina, né? Antigamente, as próteses mais antigas, a gente colocava que tinha que ser feita uma troca a cada 10 anos, uma troca, entre aspas, programada, né? Que era uma prótese que tinha uma durabilidade menor, uma cápsula que era menos resistente, um silicone que tinha uma propensão a, rompendo a cápsula, ele vazar. Então, é uma prótese que, quando durava 10 anos, estava ok, estava na hora de trocar, porque a chance dela romper era muito grande. As próteses mais novas, elas têm uma resistência muito maior, o material é melhor, ela tem um gel que é muito coesivo, que normalmente não vaza. Então, mesmo que venha a ter uma ruptura, uma rachadurazinha na cápsula, o silicone não costuma vazar. Mas isso, de maneira nenhuma, está correto da gente dizer que minha prótese é daquela permanente que não precisa trocar. Isso não existe, tá? Então, você compra, às vezes, um carro de 100, 200 mil reais e ele tem uma durabilidade, em algum momento ele vai ter que ser trocado, ele vai precisar de manutenção, de reparo. A prótese, da mesma maneira, ela é feita de um material que tem uma durabilidade, que, lógico, cada corpo vai ter uma interação diferente, uma prótese vai se desgastar de uma maneira mais rápida numa pessoa do que na outra, mas em algum momento da vida a gente vai precisar trocar esses implantes. Não necessariamente com 10 anos, a gente fala, vamos acompanhando, está tudo bem no exame de imagem, não tem endurecimento, não tem alteração da forma, e é uma prótese de aproximadamente 10 anos, você pode manter tranquilamente, não há nenhuma urgência de trocar. Uma prótese já com 20 anos, ou uma prótese mais velha do que isso, ela começa a apresentar algumas dobras mais intensas, um endurecimento, alguns pontos de calcificação, então já é uma prótese que tem que ficar com mais cuidado, não há uma urgência de se trocar, mas não é que a prótese vai durar para sempre e as próteses que ficam mais velhas, elas precisam ser trocadas sim, vai precisar trocar em algum momento. E aproveitando, pela mamografia está correto ou a gente precisa, assim, com o tempo também ter uma avaliação de vocês, cirurgiões plásticos?
É importante ter essa avaliação, não precisa ser anual, mas qualquer alteração que tenha na mama é importante que seja vista. A mamografia é o exame de rotina, padrão ouro para rastreamento de câncer de mama. Então, se você de acordo com a idade, a recomendação para todo mundo é rastreamento por mamografia. Mas o exame que é o melhor para se avaliar implantes especificamente é a ressonância, tá? Então, não tem uma indicação de uma pessoa com 10 anos de prótese ou 12 anos de prótese que não tem nada na mama de fazer uma ressonância só para isso. Mas uma prótese mais antiga ou que gere alguma dúvida na mamografia, tem indicação de fazer uma ressonância para uma avaliação melhor. Obrigada. Perfeito. Bolsa para as duas. Eu vou voltar aqui para o Dr. Eric, que é especialista em cirurgia plástica, e tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta, Humberto? Tem dois, tem um aqui primeiro. Como é seu nome, querido? Boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius e eu queria saber no caso de estrias, porque eu tenho nos bíceps, eu tenho algumas estrias e eu queria saber se existe cirurgias plásticas para estrias, que eu tenho nos dois braços algumas estrias. Embaixo é? Não, aqui nessa região aqui assim. É engraçado, essa pergunta sempre me chega e foi muito bem colocada. Quem responde? Eu posso começar respondendo, mas depois eu quero a opinião do Dr. Carlos aí também, para ver se ele... Porque tem uma fila aqui. Quem não tem estria... Estrias, tem algumas coisas dentro da medicina que tem muitos tratamentos. E geralmente quando a gente diz que uma coisa tem muitos tratamentos é porque nenhum é excelente, nenhum funciona de uma maneira que é totalmente efetiva, né? Então a estria tem cirurgia para estria só se for uma estria muito grande e que cause realmente uma deformidade ou atrapalhe muito o dia a dia ali, porque vai ser transformado uma estria numa cicatriz. Cirurgicamente, como o Dr. Carlos falou, fez uma cirurgia, vai ter uma cicatriz que eventualmente pode ser menor ou mais disfarçada do que uma estria se ela for muito grande. Mas normalmente para essas estrias de bíceps ou estrias de crescimento, que a mulher tem com maior frequência na região do quadril, geralmente são feitos tratamentos estéticos com aparelhos. Aí o pessoal da DECA tem ótimas opções que a gente pode usar que vão amenizar essas estrias, mas cirurgicamente não é o normal. Normalmente a gente passa para os aparelhos para amenizar essas estrias. Ok? Bolsa de cobre. No óculos, olho nessas bolsas. Ele queria fazer aqui, ó, Humberto. Posso fazer um Claro, o adendo do Dr. Carpaneda. Veja, a nossa pele funciona como um tecido, como se fosse as fibras, as linhas que se entrelaçam e formam o tecido. Então, todas as vezes que nós pegamos um tecido e esticamos ele, além da resistência dele, essas linhas se afastam. Se você pegar uma seda e puxar, aquelas linhas vão se separar e vai fazer ali um paninho diferente. Então, existem 3 momentos de aparecimento de estria. A criança na amamentação, quando tem a lactação, ela pode crescer muito rápido e aparece as estrias pelo estiramento. Na puberdade, quando se tem, então, um crescimento também rápido, como se nós puxássemos o pano, e depois na gravidez. Então, esses são momentos em que os nossos tecidos crescem mais rápido do que a capacidade do organismo de reforçar aquela pele. Então, as estrias, na verdade, é como se você pegasse um pano e puxasse. Se você quiser consertar aquele pano, você tem que fazer uma costura, um cergido. Isso não tem tratamento. Todos os tratamentos que existem de estrias no mercado são tratamentos que não levam a resultado nenhum e, posteriormente, pioram. Chama-se picaretagem. Portanto, se querem cobrir uma estria, faça uma maquiagem e terá um resultado quase que perfeito. Toma! Agora outra perguntinha, aproveitando aqui. Existe essa de família, por exemplo? Tem gente que tem da gravidez, a barriga... Já lá em casa, nenhuma filha teve estria nenhuma na barriga. Isso tem a ver com minha mãe, que também não teve, ou foi uma sorte? Todos os nossos tecidos são heranças, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós. Você não é uma pessoa que não veio de alguém. Então, a sua mãe pode não ter estrias, mas a sua avó,
ou a sua tia, ou a sua bisavó pode ter esse gene, veio quando cruzou com o do seu pai, gerou uma pele que iria ter uma distensão no seu crescimento. Então, não significa que mãe sem estria, filha sem estria. Isso não existe. Perfeito, perfeito. Obrigada. Perguntas aí, chama atenção, tá? Ah, tem aqui Humberto. Cadê Humberto? Eu recebi o microfone já. Ah! Boa tarde, Mônica. Boa tarde, doutores. A dúvida questionada aqui foi uma das seguidoras do Dr. André Jardim, que é o seguinte: Doutor André, sou cardíaco e estou querendo fazer plástico no abdômen e lipo nas costas. Teria algum risco relacionado a essa minha condição ou é normal? Sou cardíaca? Essa? Tem problema cardíaco. Isso. Bom, o porte da cirurgia vai ter que ser direcionado segundo os seus antecedentes patológicos, né? Então vamos ter que avaliar qual é esse problema cardíaco, o que é, e vamos encaminhar para o cardiologista para fazer uma avaliação pré-operatória adequada, com todos os exames que se fazem necessários. Se essa paciente estiver bem controlada e passível de fazer o processo anestésico e o procedimento cirúrgico, vai passar também pelo colega da anestesia para ser avaliada, né? Vou passar para ele agora para complementar essas informações, e sim, daí é possível realizar o procedimento cirúrgico. Mas vou passar para o Dr. Flávio aqui, que ele pode dar mais informações. E, Dr. Flávio, já na sequência, eu já lhe peço para falar dos tipos de anestesia, já desmistificar um pouco, né? Eu fui recentemente fazer uma RAC, quase que eu infartei antes de ter a RAC, mas eu falei, que conversa é essa? Então eu quero um pouco disso, eu sei que a gente tem imagem, mas acho que o senhor deve complementar. E depois, na sequência, antes da gente falar da mastectomia, Eric, eu quero lhe ouvir sobre essa coisa da pessoa insaciável, que não para de fazer plástica porque não consegue ter a imagem que ela deseja. Tem muita conversa aí, né, Carlos? Doutor Flávio, por favor, complemente o doutor André. Tá certo. Em relação a risco, a anestesia sempre lida com isso, né? Existem riscos ligados ao procedimento e existem riscos ligados ao paciente. Alguns desses são quantificáveis e a gente consegue mitigar, minimizar esse risco, e outros não. Então, o que é fundamental? Que todo paciente passe uma avaliação cardiológica, uma avaliação pré-anestésica, e dentro desses conceitos, de algumas tabelas, de alguns índices, a gente consiga estratificar esse risco, né? Para deixar claro para o paciente. Eu acho que a cirurgia plástica é uma cirurgia letiva, ela deve ser feita no melhor momento possível, a pessoa no melhor condicionamento possível. Então, é claro, também tem a ver com a autonomia, a gente tem que respeitar a autonomia do paciente. Então, se ele está ciente dos riscos, se ele quer o procedimento, se vai ter um ganho, a gente consegue, junto com o paciente e com o cirurgião, definir isso, né? De maneira geral, um cardíaco é possível sim fazer uma cirurgia, se ele estiver compensado, se ele estiver bem avaliado. Se ele estiver descompensado, talvez seja o momento de primeiro compensar clinicamente, para em outro momento fazer a cirurgia plástica. Por ser eletiva, né? Por ser um procedimento eletivo. Conta pra gente, tira nosso trauma. Tá certo. Aqui temos a imagem de uma RAC anestesia, né, que é a famosa anestesia para cesárea. Algumas mulheres, principalmente, têm trauma dessa anestesia, porque ela é feita acordada no caso da cesárea. Então, no mundo da cirurgia plástica é um pouquinho diferente, porque além da segurança e da analgesia, a gente tenta dar conforto. Então, a própria RAC anestesia é feita com sedação. Então, as pessoas não vão ver, não vão se lembrar desse procedimento. Aqui é Isso, no caso da cesárea tem o bebê que a gente evita sedar, né? Então sim, é 100% acordado. Na plástica a gente tem essa preocupação a mais do conforto. Aqui outra imagem de um carrinho de anestesia de onde a gente trabalha, que tem um material de emergência, um material de viéria difícil. Então tudo isso são riscos que são estratificados na consulta pré-anestésica, a gente vê se a pessoa tem fatores preditores de risco e se prepara para isso, né? O símbolo da anestesia é um farol, que remete à vigilância. Então a gente tem que ser vigilante o tempo todo com o paciente, seja na prevenção, seja na estratificação do risco, seja no controle dos danos, se houver, né? Que tipo de ambiente é preciso haver na sala cirúrgica
para dar toda a proteção e segurança para a paciente. A sala cirúrgica é um ambiente assim, onde eu acho que a comunicação, a integração, a prevenção tem que ser extremamente estimulada. É um ambiente controlado, é um ambiente máximo onde o ser humano está no limite ali dele de risco. Então, uma equipe que comunica bem, que está preparada, que previamente participou de checklist, de material, desde pessoal de manutenção até a gente que atua na atividade fim, tudo tem que estar encadeado. Tem uma teoria de risco que fala que é a teoria do queijo suíço, que os erros se alinham. Então, a gente tem que fazer várias barreiras para que esses erros não se alinhem, né? No caso da anestesia, em cirurgia, é muito comparada com a aviação. Então, quanto mais barreiras nós utilizamos, esses riscos vão minimizando, né? Aqui é um outro exemplo de um vídeo de uma anestesia peridural, que é a anestesia que a gente mais utiliza na cirurgia plástica, porque ela bloqueia em faixa, a pessoa está, nesse momento, inconsciente, não está vendo nada, não está sentindo nada. Então, a gente pensa em segurança, em conforto e na analgesia, que é o fim da anestesia. E é mito essa história de que depois de 10 anos tem dor de cabeça porque fez uma peridural lá atrás. Isso aí não é mito. É mito? Existem algumas anestesias que podem causar dor de cabeça. Isso era mais relacionado à raquianestesia, no passado, com uma agulha um pouquinho mais grossa. Essa anestesia peridural, quando bem realizada, sob a técnica adequada, não causa dor de cabeça, é bem segura e bem confortável. Outra pergunta. Boa tarde. Qual seria o tempo, ou assim, o número de procedimentos, no caso, dentro da cirurgia plástica? Assim, o que poderia ser associado em termos de, por exemplo, fazer face e mama, face e lipo, dentro da condição anestésica? Quer dizer, existe um tempo que o paciente pode permanecer ou não? Ele pode permanecer o tempo necessário para quantos eventos forem realizados? Entendi. Depois os doutores complementam, eu vou falar a visão da anestesia, né? O tempo cirúrgico é um fator isolado que é bastante relacionado a risco, né? Quanto maior o tempo cirúrgico, o paciente começa a ficar hipotérmico, ele tem um grau de sangramento contínuo, então a gente começa a aumentar riscos. A maioria dos pacientes da plástica, a gente brinca que não são doentes, são clientes. Então é difícil falar em risco. Qual é o risco aceitável que eu vou deixar aquele paciente ser submetido? Então a gente minimiza isso, né? A gente não quer um paciente de plástica indo para UTI num pós-operatório. Então, 2 procedimentos é aceitável, 3 talvez, dependendo da condição, dependendo do cirurgião, de uma série de comemorativos que envolvem o processo cirúrgico, né? Eu costumo brincar assim, que uma cirurgia plástica é como se fosse fazer uma maratona. 2 cirurgias plásticas combinadas, você já está fazendo talvez um triatlon, alguma coisa, né? Aí você está fazendo 3, eu já acho que já está passando do limite, né? É ultramaratonista, ultramaratonista, correndo 150 quilômetros. Isso, então aí começa a envolver o risco e a gente se pergunta, para quê? Para que precisa disso nesse momento, né? Então, tem algumas situações que menos é mais. E a outra coisa é a questão da pessoa obesa querer fazer lipo, né? Só complementar um detalhe importante que foi colocado aqui sobre o local que a paciente vai operar, né? Claro, tendo os equipamentos necessários, o mais importante é a equipe. Então, é como se fosse no esporte a equipe que vai ser de sucesso. A cirurgia de sucesso faz parte de uma equipe com uma comunicação boa, como o Dr. Flávio colocou. Então, o cirurgião, com a auxiliar de enfermagem que está na sala, com o anestesista, com a equipe de anestesistas. Então, eu opero no ICL há 14 anos. Eu vejo que isso faz uma diferença muito grande, é importantíssimo essa união, essa comunicação entre todos na equipe. Então, isso faz uma diferença grande. E só complementando a questão da mamoplastia, da abdominoplastia, tem a mamoplastia que pode demorar 2 horas a cirurgia, tem mamoplastia que pode levar 5 horas. Então, essa associação tem que ser bem comunicada com o anestesista. Olha, essa mama dessa paciente eu vou fazer em 2 horas, mas esse abdômen vai levar um pouco mais de tempo. Então, essa matemática é importante. O cirurgião fazer, conversar com a paciente e conversar também com o anestesista para fazer um cálculo aí e a gente tentar deixar de forma mais segura. Perfeito. Eu quero fazer a pergunta para cá, para mim e para o doutor Lúcio. Doutor Eric,
ele é pioneiro, se não o único do Brasil, que faz essa cirurgia. Extrema importância, porque, aí minha opinião, né, de jornalista, de cidadã e de paciente, é uma cirurgia que traz dignidade, traz autonomia, além de autoestima, e parece que reposiciona o ser humano, dando a ele a visão e a verdade do que ele é. Então, o doutor Eric faz a mastectomia masculina. Eu queria que o senhor contasse o que é a mastectomia masculina e como é que isso afeta a vida do transexual. Imagine vocês se vocês tivessem acordado amanhã num corpo de outro gênero. Você é mulher e acorda num corpo de homem e vice-versa. A cirurgia de mastectomia é para esse tipo de gente que acha que o corpo não condiz com a mente dele. São pessoas que nasceram no gênero feminino, mas não se sentem assim. O objetivo é retornar ao corpo que aquela pessoa vai se sentir um ser humano de novo, capaz de viver em sociedade. Daí a grandiosidade do pós-operatório, que é o mais gratificante que eu vejo. Quem acha que homem não chora, todos choram. É quase unanimidade. Eu acho que existem dois tipos de problema médico. Aqueles que são fruto do corpo, uma pedra na vesícula, um apêndice inflamado, você vai e arranca, um infarto que está no coração. Mas existe um outro problema, que é o problema que está na alma. Como é que você trata a inveja, a angústia, a depressão? Está no apêndice? Não, não está. Quando a cirurgia plástica se propõe a tratar a alma, ela fracassa sempre, porque a gente só lida com a matéria, átomo, coisas que você pega com a mão. O espírito a gente não pega. Então, se você pretende fazer uma cirurgia plástica, o seu problema tem que estar no corpo. Tratar briga de marido e mulher, perda de filho, depressão. Não procure o cirurgião plástico, você vai gastar dinheiro à toa. E a mastectomia, ela atinge em cheio o corpo, porque é exatamente no peito que está o problema. A pessoa é normal, ele apenas não se identifica com o peito que tem. Perfeito. Pergunta, por favor. Agora o microfone não dá problema. Boa noite, Mônica. Boa noite, doutores. A minha pergunta volta lá na anestesia. O que faz vocês anestesistas decidirem o tipo de droga que vão utilizar para aquela pessoa num determinado procedimento cirúrgico? Porque cada um tem uma reação. Então, às vezes, eu, por exemplo, tive apendicite, parecia que tinham jogado um pó de mico dentro de mim. Na hora que eu acordei, eu não, coçava pra caramba. E outra cirurgia, eu vomitei pra caramba. Então, assim, o que faz você decidir que aquela droga é a melhor para eu ter um menor efeito colateral? Bom, anestesia é uma atividade meio, né? Ela não é fim. Eu acho que ninguém vai ao hospital para ser anestesiado, vai para operar e a gente quer propiciar aquela cirurgia da forma mais segura possível. Então, a primeira cirurgia da vida de qualquer um, geralmente a gente usa o que tem acostumado a fazer, o que está classicamente escrito nos livros, né? Como a raquianestesia, a anestesia geral, a sedação, enfim, a gente quer proporcionar o conforto para o cirurgião, a segurança para o paciente e tirar a dor dele. Uma vez que você já passou por anestesia e obteve alguns efeitos colaterais, isso é importante ser relatado na consulta pré-anestésica. Talvez na segunda anestesia, se passar todo o trâmite regular, se passar por uma consulta pré-anestésica, o colega valorizar essa queixa e você deixar claro que é importante para você, aí novamente tem que ser respeitada a autonomia e ele tentar uma técnica diferente, né? Cada pessoa é ímpar, pode ter reação, pode ter
efeito adverso, pode ter efeito colateral, e a gente sempre tem alguma alternativa a ser contornada, tecnicamente falando. Então, no caso, sim. Posso só complementar? Claro. A anestesia, depois que termina a cirurgia, ela pode demorar alguns minutos até algumas horas. Vamos dizer que, de maneira geral, a anestesia, depois que termina a cirurgia, passa de 1 a 2 horas. Só que os anestesistas, depois o doutor pode falar disso, usam uma substância, uma morfina, junto com a anestesia peridural. E essa morfina fica coçando o corpo por umas 6, 8 horas. É um período que coça, mas você não sente dor. Então, é um benefício, que você não vai sentir dor, mas gera um prurido em grandes partes do seu corpo. O doutor anestesista pode explicar para a gente, tá bem? Deus que me livre. A gente utiliza bastante a morfina. A morfina no espaço subaracnoide, que na RAC, anestesia, ela tem efeito da analgesia por 24 horas, então é o que tira a sua dor nas primeiras 24 horas, provavelmente é a morfina. Só que em cerca de 15 a 20% das pessoas dá esse prurido no nariz, no corpo, e se isso te incomoda demais, é algo que você fala para o anestesista, a gente tem um antídoto, a gente reverte. Só que quando você tira a coceira, infelizmente a dor tende a voltar. Então cada paciente faz uma escolha. Não, eu prefiro coçar um pouquinho e não sentir dor. Não, eu quero, está insuportável, doutor, tira isso. Aí a gente faz a reversão. Então tudo é possível, tudo através do diálogo. Você não precisa mais fazer a cirurgia de nada. Está tudo bem, não inventa coceira mais não. Chega. Doutor Lúcio, fala um pouco. Mônica, eu queria complementar essa questão da lipoaspiração, né? Por favor. A lipoaspiração, liposcultura. Isso. E a questão de risco, né, que também está envolvido com a anestesia e o vulto cirúrgico. Quando a gente está aspirando a gordura, vai sair junto sangue e sais minerais. Se for em grande quantidade, o organismo pode entrar em colapso e morrer. Então, a gente tem as quantidades, claro, dependendo do exame pré-operatório do paciente, quais são os níveis que ele tem de sangue, de parte vermelha do sangue, o tamanho da lipoaspiração, as áreas que vão ser lipoaspiradas, né? A qualidade da gordura que está sendo retirada, se está vindo mais sanguinolenta ou não. E aí, a lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecer. Ela tem limites bem estabelecidos. Então, dependendo da técnica, a técnica que a gente infiltra a adrenalina previamente, são as técnicas úmidas, superúmidas, você pode tirar até 7% do peso corporal. Dependendo, claro, do exame pré-operatório e da qualidade do líquido que está saindo, da gordura que está saindo. Então, você imagina uma pessoa tem 70 quilos, 7 vezes 7, 49, 4,9 litros no máximo. Uma situação ótima. Entendeu? Entendi. E se esses 4, 5 litros vão ser o suficiente para deixá-la com o corpo melhor, vai depender de como ela está previamente. Então, se a pessoa está 20 quilos acima do peso, pode tirar 5 ou continua 15. Não vai ter um efeito tão bom quanto uma pessoa que está faltando ali 1, 2 quilos, uma gordura localizada. E a importância, vai ter um resultado muito melhor. E a importância do médico dizer, né, filha? E é independente da tecnologia, que hoje em dia tem umas que dão mais definição, porque você pode tirar um pouco mais, fazer os desenhinhos ali no subcutâneo, mas independente disso, vai depender do quanto o paciente tem a mais ou menos para tirar. E emagrecer, né, doutor? Porque o senhor concorda que tudo hoje é urgente? Então, assim, eu conto com a pílula milagrosa de emagrecer 20 quilos. Demorei 10 anos para engordar 20 quilos. Eu quero amanhã, tá assim. Então, eu estou com 20 quilos a mais e quero que lá na lipo só tirar. Tem que ser todo um processo. Me deixe gostosona, né, não? Já conversamos sobre isso. No último degrau desse processo ali, que já vem de emagrecimento, exercício físico, reeducação alimentar. Daí, aquela gordura que sobrou, vai ser feita a lipoaspiração. Volto já com o senhor. Só mais uma, em relação à pergunta da medicação, né? Eu, como paciente, também já tive um problema muito sério com a metoclopramida, que é o remédio para náuseas, né? Que é o Plasil. E ele dá uma síndrome extrapiramidal. A vontade que a gente tem é de sair uma pelo síndrome o quê? Extrapiramidal. Decorou, né, Denise? O Flávio pode falar melhor para a gente. A vontade que a gente tem é de sair pelos corredores do hospital, tirando a roupa. É um negócio muito ruim. E ele pode acontecer. Então, a gente identifica e avisa o anestesista. Então, na primeira, eu me ferrei. Na segunda, eu avisei,
Se eu tirar a roupa, foi por causa do não, mas remédio. já tem as medicações, né? As que têm a mesma possibilidade, eles já não fazem e vão procurar outras alternativas, que muitas vezes é a medicação mais comum, que é mais usada. Eles falam, você teve um problema com isso, eu vou usar talvez uma mais sofisticada, ou não vou usar para você não ter esse problema. Então, o importante é avisar o médico na consulta pré-anestésica, que é uma rotina que tem que ser estabelecida. Para operar, tem que ter uma consulta pré-anestésica. Ainda bem que eu nunca tive isso, hein, doutor Carlos? Já pensou lá na clínica eu saí desse jeito, igual, tossindo, coçando e tirando a roupa? É um inferno em vida, pelo amor de Deus. Você quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite. A gente recebeu 2 perguntas no Instagram do Pátio Brasil e eu acho que elas se complementam, por isso eu vou falar as 2 juntas. Como é seu nome, amor? Meu nome é Júlia, desculpa. Júlia. O Diogo perguntou, tem uma pequena hérnia umbilical de 1,5 cm, pouco visível. Posso fazer lipo? É seguro? E o Pedro perguntou sobre a mini lipo, se ela funciona e se ela é segura. Mini lipo e hérnia, e se pode fazer lipo com hérnia. O que é mini lipo, por falar nisso? Tudo que é mini, é pequeno. Sim, mas é assim... Se for um mini defeito, encaixa, vai tem bem. um pouquinho de gordura lá nela, aí né? pode ser uma mini lipo que é feita com anestesia dentro de um hospital, com todo o critério, igual de uma lipo grande, mas pode ser o que chama hoje em dia de mini lipo, é um termo que se usa para minimizar, fazer uma lipoaspiração com anestesia local. Como se isso não houvesse risco. Claro que tem risco, porque mesmo o anestésico local pode ter efeito sistêmico. Tem a dosagem máxima que você pode fazer e o ambiente que você vai fazer, mesmo que você numa sala de pequena cirurgia, ela tem que estar autorizada para isso. A Anvisa autoriza os portes cirúrgicos dali, porque você viu que tem um carrinho de anestésico, colocou ali, que é um carrinho de reanimação. Aí, numa clínica ou numa sala de cirurgia de pequena, é obrigatório ter, mas ele não tem o mesmo nível de exigência e de drogas de um centro cirúrgico maior. Sim. Então, muitas vezes, que a transvestida, que é um negócio mais simples, talvez mais simples na execução, mas tão complexo quanto a lipo grande. Só complementar um pouquinho, Mônica, a gente está falando de anestesia e essa questão da mini lipo, são coisas assim que às vezes tem uma mensagem que está escondida por trás da mini lipo, né? Então, cirurgia plástica com anestesia, a gente está falando de riscos, de efeitos colaterais, mas a gente está falando de coisas que são extremamente seguras, né? Poucas coisas são tão seguras como você fazer uma cirurgia plástica dentro de um hospital que tem todo o equipamento e que tem um anestesista. Isso é muito seguro, não dá problema. Eu estou aqui para dar esse testemunho, de verdade. Então tem complicações em algumas coisas? Tem, mas a incidência é muito, 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 muito pequena. Tá? Agora, quando a gente parte para outras situações em que a gente vai fazer uma mini lipo, é uma lipo pequena que vai ser feita num local adequado com um bom cirurgião. Super seguro, ótimo resultado. Alguém está chamando de mini lipo uma coisa que vai fazer no quarto do hotel, igual a gente escuta às vezes. Isso é um super problema. Né? E aí, que por trás dessas coisas, às vezes, a gente aparece na televisão, no Fantástico, o doutor não sei quem. São coisas que estão escondidas por trás de alguns nomes que a gente vê. Então, uma lipo pequena é uma ótima coisa para se fazer. Mas pode ser uma lipo com grande problema. Exatamente. E uma cirurgia grande, num lugar bem feito, num lugar que tenha preparo para isso, com uma boa equipe, é uma coisa que é muito segura e que ninguém precisa ter medo disso. E chegou para mim aqui no ponto também uma pergunta lá com a gente, que foi sobre essas questões, e aí eu não vou emitir minha opinião, né? Mas sobre cirurgias que são feitas em ambientes que não são cirúrgicos, são clínicas, enfim, e que também não são feitas por cirurgiões plásticos, com nomes os mais variados. A gente até tem acompanhado aqui a nossa equipe de marketing, várias e várias cirurgias sem corte, lipo sem aspirar, sem doer, abdominoplastia sem corte, face sem... Então, são coisas assim... hidrolipo, né, Fernanda? Quer dizer, são coisas assim, o milagre chegou na Terra. Eu queria, assim, saber o quanto isso é importante que a gente alerte, ou o quanto é assim, mais ou menos, não, dá para encarar.
Carlos Mônica, Carpaneta. eu queria só complementar um pouquinho a pergunta dela, porque a pergunta dela foi a seguinte: a quiser pessoa água, tem uma hérnia umbilical e se ela pode fazer uma lipo ao mesmo tempo e com baixo risco. Então, as pequenas lipos, ou chamada mini lipo, geralmente são cirurgias de baixíssimo risco. E a hérnia umbilical é um buraquinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros dentro do umbigo. Então, são 2 cirurgias que podem ser feitas até em salinhas pequenas. Não tem problema nenhum se o profissional tem qualificação para fazer uma hérnia umbilical e uma lipo, não tem problema, pode ser feita tranquilamente, ok? Falou Carlos Carpaneda. Humberto está com a pergunta. Seu nome, por gentileza? Boa noite a todos. Meu nome é Josi. Oi, Ainda Josi. sobre anestesia. Você falou se é mito, né, ou verdade, porque a Mônica comentou sobre a dor de cabeça, se está associada à anestesia ou não. Eu tive 2 cesáreas e em uma delas eu tive que voltar para o hospital porque a dor de cabeça era muito forte e quando eu retornei, quem me atendeu foi a anestesista. E se isso tem a ver realmente com porque eles avisam assim, você não pode conversar, você não pode levantar a cabeça durante tantas horas, a gente não sabe se é verdade ou não, né? E em uma dessas eu não segui o protocolo e eu senti muita dor. Inclusive eu voltei, ele teve que tirar algo da minha coluna novamente, injetar, e a dor saiu na hora. Credo. E se tem alguma coisa associada à anestesia que faz com que a gente tenha queda de cabelo, porque cai assim horrores. E eles falam que está associado à anestesia, né? E eu já fiz 4 vezes a mama e praticamente fiquei careca. Então eu queria saber se tem alguma coisa nessa anestesia que faz com que a gente realmente perca muito cabelo. Pelo amor de Deus. Bom, da cefaleia, da dor de cabeça, tem associação sim, dependendo do tipo de técnica anestésica. Como tudo, as técnicas vão evoluindo. A anestesia no passado utilizava agulhas de raquianestesia mais grossas. E quanto maior o diâmetro da agulha, maior a incidência da cefaleia pós-punção, né? Que é a dor de cabeça depois da anestesia. Hoje as agulhas estão evoluindo, as agulhas mais modernas são chamadas pontas de lápis. A incidência é baixíssima, praticamente nula. Então, se utilizar a técnica adequada, um material moderno, hoje é praticamente zero a dor de cabeça pós-anestesia. Mas ainda existe, se houver o acidente de punção, se a agulha for grossa ou mais antiga, essa dor de cabeça associada à anestesia. Aí tem uma série de tratamentos específicos a ela. Quanto ao cabelo, isso é um pouco de lenda. Essa não entra na conta nossa, não. Felizmente, a anestesia não faz cair cabelo, não tem essa relação direta. O ato cirúrgico em si, dependendo do tempo, dependendo da posição que ficou o cabelo, às vezes pode sim ter alguma queda, né? Se houve alguma compressão localizada durante aquele procedimento deitado. Mas né? é muito pouco, e não esse tanto que Mas ela é falou. Isso. Durante tempos, perderam o cabelo. Entendi, não, mas da anestesia... Posso falar alguma coisa? Claro. Veja bem, existe uma queda de cabelo chamada alopecia aerata, que é uma queda de cabelo no sentido emocional. Você pode ter regiões que perdeu o cabelo, como pode perder o cabelo de toda a região superior da cabeça ou de qualquer região. Então, nós temos que considerar que o ato cirúrgico é um grande estresse para a pessoa. Ela começa a se estressar no dia que vai procurar o cirurgião. E esse estresse é crescente até quando ela entra no centro cirúrgico para fazer a cirurgia. E o pós-operatório continua a ser estressante porque ela tem insegurança de posição, de resultado, de forma. Então é um ato muito estressante. Assim, se a gente pudesse quantificar, é quase igual perder alguém da família. Porque é um estresse muito grande. As pessoas não fazem isso no dia a dia. É uma coisa única, às vezes, na vida dela. Então a queda de cabelo no pós-operatório, geralmente, está relacionada ao emocional e é uma alopecia aerata. Faz sentido. Faz sentido. Eu estou vendo uns carecas aqui que pode ser que seja isso, emocional. Aí, está emocionado, Erivan? Olha aí. Humberto também, Kiko. Tem pergunta aí, Humberto? Mônica, só complementar uma questão interessante, estava falando sobre mini-lipo, cirurgia sem cicatriz. Ninguém lhe telefona para lhe dar dinheiro, do nada. Então, é uma consideração ética e importante hoje em dia com a questão das redes sociais e tudo mais, não acredite em milagre. É o que eu acho. Então, cirurgia sem corte, tratamento pós-operatório sem dor. Então, procure um profissional qualificado,
pegue informações qualificadas e não de internet. Essa é a grande dica, na verdade. Eu acho perfeito. Eu quero falar com o doutor Lúcio sobre... O senhor quer falar alguma coisa? Eu queria complementar essa história do cabelo, né? Olha aí, lá vem no bomba. Porque o cabelo, ele tem 3 fases. Tem uma fase que ele está crescendo, tem uma fase que ele fica estável e tem uma fase de queda. Todo o conjunto capilar da gente. Tem uma parte que está crescendo, tem outra que está caindo, tem outra que está na fase estável. E aí foi o que o doutor Carpaneta falou. Diante do estresse cirúrgico, do estresse emocional, aqueles que estavam na fase que era para estar estável, eles entram na fase de queda e caem. Mas não é uma queda definitiva, porque o bulbo está ali, diferente da calvície, da androgênica, que é outra causa que o bulbo capilar vai estar estragado. Aí esses cabelos que estavam ali naquela fase que era para estar estável, eles se desestabilizam, caem, mas voltam a nascer. 2 anos no máximo vai estar tudo normal. Entendeu? Independente do tratamento. Claro que aí a gente associa o paciente tomar alguns tipos de proteínas para ajudar nessa reconstrução. Perfeito. Fala um pouco sobre essa cirurgia que eu fiz, que é a braquioplastia. Que todo mundo é doido para fazer e fala, como é que é? Dói demais? Eu digo, não dói, mas é chatinha. Essas cirurgias entram no que o doutor Carpaneta falou a respeito da estria, do relaxamento do tecido. Uma vez que a pele foi exigida, ou por crescimento exagerado na adolescência, ou mesmo por um aumento de peso muito grande, ficou muito obesa, daí quando emagrece a pele não tem mais capacidade de retrair. Daí fica uma sobra relativa ao que tem. Daí então, a oportunidade que tem é fazer, nesse caso, a retirada, né? A retirada. Como diz o doutor José Horácio Abodi, você não tem conteúdo, mas só tem pele. E aqui está a minha cicatriz. Felizmente, a gente posiciona a cicatriz dentro da face interna do braço, e quando você estiver na praia ou em alguma atividade social que você estiver com o braço junto ao corpo, ela não vai aparecer. Não, eu não tenho o menor problema. Quando pior levanta, é a pelanca. Aí a cicatriz fica aparente ali na... Tem problema. E a pessoa vê os 2 braços, Mas não é possível que tenha um acidente. Ainda que a cicatriz seja exposta, nesse caso não dá para a gente esconder tanto, vale muito a pena. Vale isso. Eu digo a vocês, ela só é chatinha, ela não dói. E eu posso fazer a propaganda, né? Porque eu fiz lá na clínica. Aliás, todas as cirurgias que eu fiz lá no ICR. Pelo simples fato de eu confiar, né, nos cirurgiões. Isso não é uma publicidade, isso é um relato. Eu queria saber agora, começando pelo Dr. Lúcio, para a gente entrar no nosso final aqui, quando é que uma cirurgia lhe dá satisfação? Independente de ser reconstrutora estética, é aquilo, quando o paciente gosta, quando ele demonstra que atingiu o que ele queria. Então, muitas vezes você faz uma cirurgia belíssima, tecnicamente encaixou, o resultado encaixou para aquilo que se propunha, um resultado que você pode, inclusive, fotografar, levar para um congresso, mostrar no congresso como um resultado excelente, e aquele paciente não gostou. Essa traz frustração. Aí, de repente, você faz uma cirurgia reconstrutora que deixa uma situação que jamais vai ser o normal, entendeu? Pode até ficar com vergonha de levar para um congresso esse tipo de reconstrução, e o paciente está feliz. É a satisfação. Eu acho que quando a gente se dispõe a ser médico, a gente quer isso, ajudar. E quando o paciente expõe que foi ajudado, que a gente atingiu, é isso que traz a satisfação. Doutor Flávio, pode dizer quando é que o anestesista tem a satisfação? É quando estuba? Bom, nossa atividade, como eu falei, é do backstage, né? Eles são as estrelas, a gente só proporciona aquilo. A satisfação, eu acho que é contínua, é de ver o conjunto do resultado bem feito. Se você me permite, Mônica, só uma frase que eu falo muito para os pacientes antes de dormir, que esse é o grande benefício de trabalhar com cirurgia plástica. Que eu falo assim, que eu vou fazer a medicação que é o sonho de toda mulher tomar, que é o Boa Noite Cinderela, durma agora e acorde bela. Então, elas adoram, né? Então, dorme já com aquele sorriso e vai É maravilhoso, é maravilhoso. Isso me traz satisfação. Essa é boa, vou usar. Doutor Alberto, quando é que uma cirurgia lhe dá satisfação? Mônica, eu acho que dentro da cirurgia plástica a gente costuma dividir sistematicamente em cirurgias estéticas e cirurgias reparadoras.
mas eu acho que não tem nenhuma cirurgia reparadora que ela não tenha um objetivo no fundo, que a gente busque dar a melhor estética possível, e também as cirurgias estéticas, elas buscam reparar alguma coisa que incomoda aquela pessoa. Claro. E eu acho que quando a gente consegue reparar alguma coisa que incomoda a pessoa, quando a gente consegue participar positivamente, transformar positivamente a vida das pessoas, que elas, depois da cirurgia, falam: nossa, minha vida melhorou demais depois dessa cirurgia. Eu acho que é quando a gente se realiza, né? Independente de... algumas pessoas a gente consegue entregar mais resultado, outras a gente tem algumas limitações, mas quando a gente participa positivamente da vida da pessoa, eu acho que é isso que realiza a gente. Doutor André? Como o doutor Lúcio falou, o feedback mais positivo é quando a paciente relata: você mudou a minha vida, eu tenho outra autoestima, o meu relacionamento está melhor, eu tenho mais autoconfiança. Então esse é um retorno para a gente que nos faz muito bem, que a gente utilizou a técnica que a gente sabe e a paciente está feliz. E eu acho que o ponto mais importante é o pré-operatório, e onde a paciente vai falar das suas angústias. O mundo está muito imediatista. Nós corremos a rede social, o Reels dura segundos, então é muita informação. Então, sentar na frente do paciente e deixar que a paciente fale e a gente acolher o que ela está sentindo, aí vai ser o sucesso da sua cirurgia. Você usa a ferramenta que você tem, a sua técnica, para dar para a paciente aquilo que ela quer. Então, o alinhamento da expectativa, eu acho que é o grande fator, é o fator mais importante do resultado e da felicidade da paciente. Alinhar a sua capacidade técnica frente àquele caso, o que a paciente espera, qual a expectativa dela. Se tiver uma discordância, um desalinhamento, está fadada a ter uma insatisfação do paciente. Perfeito. Doutor Carlos? Bom, a satisfação da paciente está ligada a uma série de eventos. Antigamente, 10, 20, 30 anos atrás, a paciente trazia uma revista objetivando o que ela queria. Hoje em dia ela traz o telefone. Só que elas esquecem de um detalhezinho chamado Photoshop, que você pode trocar a cabeça de uma pessoa, tirar uma mulher e virar um homem, né? Então, aquela fotografia que ela traz pode não ser a real, mas ela sonha com aquele resultado. Enquanto antigamente eu gastava 5, 10 minutos para desfazer o sonho da paciente, eu gasto 20, 30 minutos, porque ela vem sonhando com o resultado irreal. E se ela opera pensando no resultado irreal, dá insatisfação. Então nós temos que trazer ela à realidade, falar: o seu resultado é assim, não é o que você está pensando. Muitos pacientes deixam de operar comigo porque eu trago a realidade a eles. E quando nós fazemos isso, o número de insatisfações diminui significativamente. Então, trazer a paciente à realidade e fazer ela ver que aquilo que ela quer não é a realidade do resultado é importantíssimo na consulta. Perfeito. E agora eu vou perguntar antes do Eric, como você tem a clínica super frequentada, a gente está falando da paciente, nós mulheres, o peito cai, não sei o que, levanta. Homem não faz cirurgia plástica? Faz. Mas essa pergunta que você fez para todo mundo, qual cirurgia que você se sente realizado, é uma pergunta filosófica, e perguntas filosóficas não são fáceis de responder. Se você teve facilidade, provavelmente você está errado. Eu vou te passar um exemplo. Por exemplo, você fez uma cirurgia linda e você gostou demais do que você estava fazendo, e na hora que abre o curativo, o paciente fala: não gostei. Foi bom? Uai, não foi bom, porque só agradou a um. E muitas vezes você sai da cirurgia meio abatido, você acha que poderia ter feito melhor, e aí na hora que abre o curativo, o paciente: amei. Mas você olha e fala: não tá bom não, ela tá enganada, é porque ela ainda não se tocou, mas não tá bom. Foi bom? A paciente adorou. Não, acho que não. Então eu arriscaria dizer que talvez a cirurgia melhor seja o chave e fechadura. Tem que entrar você e o paciente na resposta, um só não vale. A cirurgia que transforma o paciente, deixa ele realizado, mas o cirurgião também acha que atingiu o seu máximo. Aí sim mora, eu acho que arriscaria dizer, a felicidade no final do procedimento e de tudo. Quanto ao homem fazer cirurgia, faz.
Eu acho que todo mundo pode operar, mas a mulher ainda é, com certeza, o público-alvo da cirurgia plástica. Se alguém falar o contrário, não é verdade. Porque não tem mulher que às vezes não quer mudar nada, né? Toda mulher quer mudar um pouquinho, tem. É verdade, algumas muitas vezes, né? Muitas vezes. É. Mas talvez o mais importante nisso na mulher, porque os intempéries da vida são piores para a mulher. Ela tem filho, uma tempestade hormonal enorme na gestação. Daí ela vai cuidar do filho, uma tempestade emocional gigante, envelhece mais do que o homem. E vocês E para completar, a cultura é a seguinte: o homem que tem o cabelo branco é charme, a mulher que tem cabelo branco é desleixada. É verdade. Mas essa cultura... Eu gostaria de fazer um adendo para você que está pensando em fazer uma cirurgia plástica. Lembre que a vida... Vamos supor que você está na frente de uma sorveteria, né? E você tem todas as opções de sorvete para escolher. Mas na hora que você escolhe, a sua opção acabou. Você escolheu. Agora você não é mais livre para escolher. A liberdade, o livre-arbítrio, ele existe até o momento que você opina. Então, para você que teve filho, que está um pouco acima do peso, ou que teve estria porque malhou e ficou forte, lembra que essa consequência, às vezes a plástica não consegue resolver tudo, mas ela é fruto de uma escolha que você teve, e as marcas do tempo, elas são a mostra que o passado um dia foi presente. E tenha orgulho, porque se você hoje pode ter essa marca, é porque você está vivo. Então, a estria na barriga, se a plástica conseguir tratar, ótimo, mas ela foi fruto da escolha de ter um filho, e está lá o seu orgulho. Então, orgulhe-se disso também, né? Você é escolha, e a escolha tem consequências. Se a gente puder ajudar, ótimo, mas se não, melhor, porque a sua opção está lá do seu lado. Cuidado na hora que você acha que plástica é o fim de tudo. Não, não é. A vida é muito superior, as opções são infinitas, né? Eu não preciso botar legenda não, né? Depois dessa. Valeu a pena essa ideia da gente se reunir aqui? Com certeza. Eu acho que a pergunta deve ser feita ao nosso público, às pessoas que tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas com vários profissionais. Vocês se sentiram Nós aqui, bem? do lado de cá, e que pudemos, de alguma maneira, tirar alguma dúvida, eu tenho certeza que todos estão satisfeitos. É importante que elas sintam que puderam ter algum esclarecimento e que isso pode contribuir nas suas decisões futuras. E aí, gente, valeu o Med Talk primeira edição? Valeu. A próxima, eu queria dizer a vocês que vocês podem experimentar a cadeira que ela enrijece, ela trabalha o assoalho pélvico, diminuindo e até acabando a incontinência urinária. E eu acho que o Humberto podia levar para o Beto aqui rapidinho para ele falar. Ah, tem uma pergunta aqui, última. Boa noite. Então, tá muito alto, né? Boa noite, doutores. Então, na live do doutor André Jardim, teve duas perguntas da Josi Souza, e ela perguntou se ela pode fazer abdominoplastia e lipo HD e silicone no mesmo dia. Essas três, abdominoplastia, lipo HD e silicone no mesmo dia. E se a idade e a falta de atividade física influenciam de forma negativa no pós-operatório. Vou procurar ser breve devido do tempo. Isso é uma conduta médica muito individual de cada profissional. Eu não realizo mais que 2 procedimentos no momento cirúrgico só. Então, vai ter que ser conversado e fazer somente 2 procedimentos. Quanto a lipo HD, isso dá margem a muita conversa. Só vou deixar uma brechinha aqui, talvez para um próximo encontro. Hoje em dia, a rede social trabalha muito com marketing e é importantíssimo fazer uma consulta muito precisa, porque a lipo HD, lipo LAD,
tá? Às vezes é colocada de uma forma, digamos assim, não muito ética. Então, isso tem que ter muito cuidado. E, com respeito ao preparo físico, isso vai ser bom no resultado da sua cirurgia, vai ser bom durante a cirurgia e vai dar um melhor resultado futuro, com certeza. Ok. Então, eu queria que o Beto falasse. Mônica, em primeiro lugar, parabenizar pela ideia. Quando você nos procurou com essa ideia, achei maravilhoso. Parabéns aos doutores. Bom, eu tenho certeza que os médicos brasileiros estão entre os melhores médicos do mundo, eu não tenho a menor dúvida disso, que eu trabalho com eles. E os cirurgiões plásticos brasileiros, então, mais ainda. A nossa empresa Premium tem uma missão que é trazer para os médicos brasileiros tecnologias que vão auxiliar os tratamentos, buscando a melhor realização do tratamento para o paciente. Então, a gente faz parte desse elo também e ficamos muito felizes com essa oportunidade. Trabalhamos com a ginecologia, como você é apaixonada pela cadeira, veio a cadeira na ginecologia. Eu disse a ele, eu não tenho incontinência urinária. Ele disse, mas previne. Então, exatamente. Como eu falei, são equipamentos que auxiliam nos tratamentos. Então, nós temos para dermatologia, trabalhar as melanoses solares, para cirurgia plástica, lasers para auxiliar na lipo também, buscando a melhor retração da pele, mais uma ferramenta para o profissional. Então, essa é a nossa atividade. O ultrassom microfocado também, que é muito importante para estímulo de colágeno, para auxiliar nesse processo do envelhecimento natural das pessoas. Então, parabéns aos doutores, maravilhosas respostas esclarecedoras que incentivam cada vez mais as pessoas a não terem medo ou não terem dúvidas e terem mais segurança nos procedimentos. Parabéns. Muito obrigada. É um prazer fazer parte desse prazer é meu e o Beto está com a gente em edição que vai ser só de laser. A próxima vai ser dermatologia, vocês vão saber a data. Na sequência vem ortopedia, etc. Mas eu quero dizer, como a minha neta um dia disse, olha, essa história de cirurgia plástica já está virando uma rotina aqui na conversa. Então, essa rotina da gente conversar sobre cirurgia plástica e a rotina da gente conversar sobre as nossas histórias, Eric, é muito bom. Tem dia que eu vou para lá só para te ver. Doutor Carlos, eu só posso dizer que a sua clínica, para mim, é a escolha que eu faço numa eventual cirurgia futura. Fiz o braço lá e foi perfeito. Doutor André, me surpreendi com a nossa empatia, assim, a sua gentileza, assim como o doutor Alberto, que se colocou à disposição no mesmo minuto. E o doutor Lúcio, no meio de uma cirurgia, ele falava com o telefone aqui, estava lá preparando o campo cirúrgico e tamanha boa vontade. E aí foi quando eu pedi um anestesista que fosse assim humano, né, que a gente pudesse mostrar essas dúvidas todas. Então, lhe agradeço demais, doutor Flávio. Espero não precisar, mas se precisar, o senhor já está escolhido. E vocês todos, queridos, muito obrigada. Se a gente for fazer plástica, que seja para melhorar, não para tentar ser aquilo que a gente não é. Obrigada a todos que eu conheço, obrigada a todos os patrocinadores e a minha equipe. Fernandinha, que está ali, com a Aninha, obrigada. Humberto, querido, toda a turma, Hugo, que está ali, o Jax também, que está aqui, Iago. É grande a turma, viu? Então, eu queria que a gente desse uma salva de palmas para esses médicos.